Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 6 de abril, agora na Espanha, 21 horas e 24 minutos. No Brasil, 16 e 24 da tarde. Gente, a BTC segue dando vigência à nossa cunha triangular aqui no 4 horas. Vocês vejam que depois das duas agulhadas de anteontem e de ontem, onde a gente ameaçou até revogar essa acumulação triangular, a gente voltou para o patamar da VWAP semanal, que está um pouquinho acima de 28 mil dólares. A gente chegou a ficar algumas horas hoje acima de 28 mil dólares. A máxima ficou em 28.165, mas estabilizou um pouquinho abaixo da VWAP semanal. Mas a tendência é que agora a gente volte a estressar a aresta superior dessa acumulação triangular aqui no 4 horas. No intraday, a BTC, aqui no intraday nos 5 minutos, a BTC está cumprindo o script. Ficou boa parte da manhã aqui na Espanha nos 5 minutos, orbitando aqui a banda inferior da banda de VWAP no intraday, chegou a dar uma agulhada aqui para a primeira upper, depois voltou para a lower, depois buscou aqui a máxima do dia, chegou a bater 28.181, né? E aí agora voltou para acumular em direção à própria VWAP no intraday, que é esse patamar agora que a gente está, 27.980. É bem provável, gente, que se aproximando do bico dessa figura triangular aqui no 4 horas, ela promove essa perda de amplitude movimentacional, porque isso é um silêncio que precede um esporro. Quando a BTC começa a desenhar essa série de reguinhas, a gente está aprisionado há mais de 7 dias nesse patamar em torno de 28 mil dólares. Isso representa o seguinte: quanto mais tempo a BTC fica acumulando no mesmo patamar, mais violenta vai ser a movimentação de escape. E é isso que vai acontecer, promovendo essa explosão em direção a 32 mil dólares. No diário segue vigente a acumulação triangular. Ora a BTC transita pela banda superior do canal de Keltner, ora por cima do canal, estressando a aresta superior dessa cunha, já que os fundos estão ascendentes, os topos descendentes. Então a gente está se aproximando do bico dessa figura triangular, que é a nossa subonda 2, que vai redundar numa explosão que vai ser a onda 3, que vai levar a BTC a 32 mil dólares. Na projeção, a nebulosidade esverdeada está ganhando espessura ainda, o que denota que os compradores estão totalmente no controle da BTC. Hoje o sinal na sala de sinais fechou no gain, com lucro no bolso dos assinantes. No Cop Trade a gente tem alguns sinais em aberto ainda, mas já vai tudo fechar no gain, com lucro no bolso. E na Seara Fática, um investidor pagou 950 mil reais por uma NFT que está sendo objeto de airdrop. Muitos usuários da OpenSea, a plataforma onde foi comprada essa NFT, acabou dando risada. Outros disseram que é lavagem de dinheiro, mas na verdade, para mim, foi alguém do próprio projeto que usou um public address não vinculado a nenhuma instituição ou usuário e que fez essa compra na OpenSea, gastando ali pouquíssimos dólares em gás na rede Ethereum, justamente para dar uma animada nesse mercado de NFTs da Genesis, que pagando, porque ninguém pagaria 100 ETHs por uma NFT que é objeto de airdrop. Na minha leitura, é alguém do próprio projeto que fez uso dessas 100 ETHs e que acabou sendo destinadas ao próprio projeto. Enfim, na minha leitura é isso. Não acredito que alguém pagaria 100 ETHs numa NFT que é objeto de airdrop, mas fica para registro essa notícia. E a Coinbase diz que os criptoativos vão impor uma economia de bilhões de dólares aos americanos por ano em taxas de remessas. Com certeza, promover remessas via cripto é muito, mas muito mais barato. E a Avalanche, cujo gás é a Avax, a altcoin Avax, está apresentando subredes Evergreen para conectar instituições à tecnologia blockchain, a Ava Labs, que é uma espécie de incubadora do ecossistema. A Avalanche apresentou as novas subredes Evergreen com o objetivo de ajudar instituições a melhorar o controle e comunicação se valendo da tecnologia blockchain. Na minha leitura, Avalanche, Polkadot e Cosmos, quando eu falo Polkadot, é Polkadot Kusama, serão a base da solução de camada zero, onde muitas blockchains customizáveis por grandes instituições serão criadas. Na minha leitura, até CBDCs
vão rodar em blockchains criadas a partir desses 3 ecossistemas: Avalanche, Polkadot e Cosmos. Para mim, bancos centrais em muito pouco tempo vão se valer de um desses 3 ecossistemas para lançar as suas respectivas CBDCs. E na seara geopolítica e finanças internacionais, enquanto todos estão distraídos, o dólar está morrendo. Aqui segue a lista de todos os países que já se livraram do dólar norte-americano em algum grau de extensão. Rússia, obviamente, porque tomou um freeze das suas reservas cambiais quando invadiu a Ucrânia. China, porque está em franca guerra fria com os Estados Unidos. Irã, Brasil, que acabou de assinar um acordo para que as transações bilaterais com a China não tenham que passar mais pelo dólar norte-americano. Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Índia, e a lista não para de crescer, com muita pressão chinesa. E a BlackRock vai vender 114 bilhões em títulos dos extintos bancos Signature Bank e Silicon Valley Bank. São títulos compostos principalmente por hipotecas, garantidos também com outros certificados de depósitos interbancários, mas que serão todos quitados com aquela conta criada pelo Federal Reserve, que está criando dinheiro contábil ad infinitum, que, na minha leitura, é o que vai levar a BTC para um patamar acima de 32 mil dólares nessa pernada agora, já que o balanço patrimonial do Fed, que estava sendo enxugado com uma certa rapidez, voltou a ganhar mais dinheiro de fantasia, sem nenhuma correspondência ou lastro no crescimento do PIB. Enfim, o Federal Reserve cria uma conta bancária para fazer o bailout desses bancos quebrados, o resgate desse monte de shit coisa, e acabou inchando aqui. Em poucas semanas, o Banco Central norte-americano ganhou aqui quase 400 bi de dólares, que agora a BlackRock vai sacar. E isso é que está dando musculatura para a BTC, por assim dizer. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que aqui no diário ancorado pela banda de VWAP mensal, a gente está ainda no mês 4, no 5º dia do mês 4, no mês de abril. A BTC ainda não desenhou a personalidade da nossa banda do mês 4. Isso aqui provavelmente vai esgarçar em direção, a Upper vai esgarçar em direção a 32 mil dólares. Tá bom? Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Até amanhã.